Escola Sesc. Então, a gente tem muito o que aprender aí nessa webinar. Nós vamos iniciar a gravação e que todos tenham uma ótima apresentação aí. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite. É uma honra eu poder falar aqui pelo Chapter, tá? Até porque eu tenho um carinho muito especial, principalmente pelo professor Peter, pelo Estevão também, participante também da Associação Brasileira de Química, e por todos os integrantes que desde o começo, inclusive a Rafaela, ela está aqui, direto de Portugal, participando. Eu quero lembrá-los que no finalzinho da minha palestra eu vou abrir o microfone para que a Rafa fale um pouquinho sobre o trabalho, que como ele começou a ser desenvolvido, por isso, então, na palestra eu não vou passar muito por esta seara, né? Que eu acho que a Rafa pode trazer elementos interessantes. E, assim, é uma honra, espero que poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, né? Na realidade, eu gosto muito desse tipo de atividade, que ela seja encarada como uma atividade de troca de conhecimentos, uma atividade, um bate-papo, né? Por isso mesmo, a gente, quando promoveu algumas atividades com relação aos professores, a gente sempre chamou de encontro. É um encontro com pessoas que querem compartilhar saberes, tá? Então, vou abrir aqui a apresentação para começar o que eu pretendo passar para vocês e vou tentar ser breve, porque eu acho que eu fiz uma apresentação um pouquinho longa. Deixa eu só botar aqui a apresentação. Bom, espero que todo mundo esteja vendo a tela. Pode confirmar para mim, por favor? Perfeito. Tudo bem? Então, o nosso bate-papo hoje é sobre educação em química verde no currículo escolar, né? Eu não preciso falar dessa primeira tela, porque, na realidade, é tudo que está envolvido, né? Tanto a instituição, o UFRJ, que eu faço questão de falar da UFRJ, porque é uma faculdade, uma universidade que sempre me acolheu. Eu fiz 3 cursos nela, tive essa oportunidade de fazer 3 cursos, então eu sempre menciono a UFRJ, a Escola Brasileira de Química Verde, né? A própria CS, a qual eu sou associado, e a Escola Sesc Ensino Médio, junto com o programa da Unesco, onde eu trabalho, e trabalho também na rede FITEC, a rede pública do Estado do Rio de Janeiro, né, ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, só para informação, tá bom? Então vamos lá. O roteiro da apresentação, eu coloco sempre esse roteiro para que as pessoas tenham uma ideia de como é que eu vou levar essa apresentação, né? Então a gente tem aqui uma introdução, conceitos de química verde, 12 princípios de química verde, só ilustrativo, eu não vou falar deles, eu só vou ilustrar, que eu gosto pelo menos de citá-los, que existem, né? Diagrama das 3 dimensões da química verde, a química verde, entidade, leis e educação no mundo, a química verde no ensino médio, que eu acho que é o principal foco para a gente aqui, já que eu estou falando do currículo escolar e principalmente a educação básica. Então, a legislação sobre educação ambiental nas escolas, a BNCC, os princípios verdes no currículo escolar, artigos relacionados ao ensino de química verde no ensino médio, eu fiz um apanhado de alguns artigos, experiências de química verde no ensino médio, parceria entre escola de ensino médio e universidade, habilidades e competências no Enem, porque, afinal de contas, todo estudante que faz o ensino médio, ele está sempre galgando, né, fazer o Enem como prova de acesso à universidade em ciências da natureza, que é a nossa área. Questões de vestibular e do Enem com conteúdo, na verdade eu trouxe apenas uma questão para não ficar muito longo, tá? Vou fazer um comentário breve e falar um pouquinho do que foi o primeiro encontro de Química Verde para professores do Estado do Rio de Janeiro, promovido em conjunção com a ABQ pelo ACS Student Chapter e a Escola Brasileira de Química Verde, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro é o conceito de química verde, né? Na verdade, existem vários conceitos quando a gente fala de química verde ou química sustentável, né? Como vocês estão vendo aí na primeira tela, e são conceitos que todos vão de encontro com a questão da sustentabilidade, né? Da gente trabalhar com química de uma forma que a gente possa entender que o trabalho da química é importante, inclusive, para o meio ambiente, tá? Então, esse conceito que eu botei amplo, ele fala sobre o desenvolvimento, estudo e de técnicas e metodologias, tá? Que diminui o uso de solvente, reagente, geração de produtos, subprodutos tóxicos, tá?
E o mais importante é que a própria química, ela se encontre como uma ciência autossustentável, né? Que a gente possa trabalhar a química de uma maneira bastante sustentável para que ela possa, de fato, contribuir com a sociedade e com o planeta, tá? Então, eu falo também sobre os produtos ou processos da química verde, que podem ser divididos em três grandes categorias, que seria o uso de fontes renováveis ou recicladas da matéria-prima, o aumento da eficiência da energia, que é importante, a utilização de menos energia e maior quantidade de produto, e evitar o uso de substâncias persistentes ou bioacumulativas e tóxicas. São três categorias muito importantes nos processos da química verde. E ainda, né, falando um pouco, né, sobre o fundador da química verde no mundo, né, que é a parte da teoria dos 12 princípios do Paul Anastas, é que a química verde ela começou a ser tida como uma parte da química, né, e que trata, né, da sustentabilidade, da ética de sustentabilidade que a química precisa estabelecer com a sociedade, tá? Os argumentos que a gente tem aqui para reconhecer os critérios verdes, né? O que são critérios verdes dentro da nossa ciência química, as forças que as tecnologias que são, obviamente, potencialmente prejudiciais ao ambiente, ou seja, para você defender o ambiente, você precisa saber quais são as forças que podem agredir esse ambiente, a definição, própria definição, como eu já tratei, os 12 princípios, que eu vou mostrar na próxima tela, identificar principais desafios enfrentados pela química, reagente, como eu já citei, compreender um pouco do histórico do que é a ciência ambiental. Eu digo ciência ambiental porque não nasceu química verde, né? Nasceu como ciência ambiental, né? Eu me lembro muito bem quando eu fiz a faculdade que eu tinha uma cadeira de ciências ambientais, tá? E familiarizar-se com as principais pesquisas da química verde relacionadas a campos da saúde pública e da ciência e sustentabilidade, ou seja, todos os critérios para que a gente possa instituir uma química verde de qualidade. Bom, aqui é uma tela só para ilustrar os 12 princípios, eu não vou citá-los e não vou falá-los, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, e se não conhecem, né, eu acredito que com o acesso aos slides, que eu vou deixar depois disponível, vocês podem ler isso com calma, tá? Mas são muito fáceis da gente entender o que seriam esses 12 critérios ou 12 princípios da química verde, né? A questão de prevenção, eficiência atômica, síntese segura, porque a gente sabe que se a gente quer trabalhar com química sustentável, e quer cuidar do meio ambiente, são princípios que eu acho que na consciência humana isso já está bastante pré-estabelecido. O que falta mesmo é que a gente tenha atitudes ambientais, né? Então, prosseguindo. Aqui é um diagrama com as 3 dimensões da química verde. A química verde ela não vai funcionar sozinha como ciência se não envolver o aspecto ecológico, social e econômico. Tá? E eu falo como ciência por quê? Porque é óbvio que a gente tem que ter uma metodologia para trabalhar com a química sustentável. Então, ela é uma ciência, sim, né? E que essas 3 dimensões, elas têm que trabalhar juntamente. Por isso, vocês estão vendo aqui nesse meio aqui, né? A parte sustentável é quando você agrega as 3 dimensões, que é a dimensão social, ecológica e econômica, tá? E aqui algumas congruências entre 2 eixos, né? Ecológico e econômico é viável, ecológico e social é suportável, social e econômico é equitativo. Então, não adianta a gente só agregar 2 desses fatores aqui, dessas dimensões. A gente tem que ter as 3 dimensões para serem trabalhadas, para trabalhar a química verde no seu cerne. Bom, aqui eu falo um pouco, eu trago para iluminar a palestra, a química verde, entidade, leis e educação no mundo, né? Então, os princípios da química verde, eles adentraram as indústrias, vocês podem acessar esse site que eu trago aqui depois, com calma. Também em 1976, quando houve a instituição da Lei de Controle de Substâncias Tóxicas nos Estados Unidos, é interessante a gente saber dessas leis, tá? Apesar da gente saber que a política americana ela está indo de contra a maré com relação às questões ambientais, isso a gente tem visto, acompanhado, existe essa lei de controle de substâncias tóxicas. Depois, mais à frente, a lei de prevenção à poluição. Eu dou o site aqui, dá para vocês acessarem a EPA. Também na Europa, o Registro de Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos, que é o REACH, né, em 2007. E o Programa da ONU de Química Verde, que vocês podem acessar aqui nesse Unido, tá?
que é um programa muito interessante, bastante importante de vocês estarem acompanhando, inclusive nessa oportunidade da pandemia, que nós estamos em isolamento social, tem diversos eventos, inclusive da própria ONU, que todos podem participar. Então, como eu sei que aqui tem bastante estudantes, né, eu acho que é importante a gente lembrar de vocês buscarem esse conhecimento, né, buscar esse conhecimento na fonte, tá? E com relação à educação em Química Verde, nós temos algumas, na verdade são muitas, né? Eu falo algumas, mas são muitas instituições, associações no mundo acadêmico, inclusive. E eu cito aqui 3 importantes, como, por exemplo, o Michigan Green Chemistry Cleaning House, tá? O Biombenai, que a gente já fez trabalhos com o Biombenai, inclusive eu tive a oportunidade, numa época de um congresso, ter contato direto com o pessoal do Biombenai, também no intercâmbio. Biombenai Green Chemistry for Education. É importante, se vocês quiserem saber um pouco mais, entrar lá, vocês vão ver várias práticas, inclusive já não traduzidas, tá? Todas em inglês, mas que vocês podem aplicar e aprender um pouco mais como desenvolver essa química verde no cotidiano escolar, que eu acho que esse é o principal foco da gente aqui hoje. E o Centro de Excelência em Química Verde na Universidade de York, eu tenho contato, né, a gente lá pelo chapter e pela própria Escola Brasileira de Química Verde, no grupo, né, com a Jane Dodson, que era da Universidade de York, atualmente ela não está mais coligada a York, e tivemos a oportunidade também de conhecer o Glenn Hust, que eu desenvolvi um trabalho em parceria com ele, com a escola que eu trabalho, até que culminou num artigo publicado no JCE. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Bom, existe uma linha do tempo da legislação ambiental brasileira que vocês podem acessar nesse site, que é o Nexo Políticas Públicas, uma linha do tempo muito interessante para você entender a legislação ambiental brasileira, como ela passou. Eu não vou trazer essa linha do tempo aqui, porque ela é muito extensa, ela é muito vasta, tá? E a Química Verde no Brasil, desculpa, os livros caíram. A Química Verde no Brasil, onde nós temos aqui iniciativas em Química Verde, como a própria Escola Brasileira de Química Verde, da UFRJ, o professor Peter é que praticamente fundou essa escola, o Instituto Senai de Inovação em Química Verde, que é um instituto bastante interessante, tem feito algumas coisas bem legais, o Grupo de Pesquisas de Química Verde na UFSCar. Então, aqui eu dou alguns indicativos para que vocês possam procurar um pouco mais e entender um pouco mais o que esses grupos têm trabalhado. Bom, agora vamos falar principalmente de currículo escolar, né, que é a minha proposta aqui de hoje. Então, no currículo escolar, a gente tem que adentrar a legislação sobre educação ambiental nas escolas. Eu trago aqui alguns trechos, tá? Um trecho da Constituição Federal de 1988, e que é importante destacar que nesse trecho tem aqui promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Isso já estava citado na própria Constituição. Depois também na LDB, na Lei 9394, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vocês podem ver que aqui na educação básica, ensino fundamental e ensino médio deve abranger obrigatoriamente, ou seja, a educação ambiental nas escolas, da escola básica, ela é lei, né? O conhecimento do mundo físico e natural, né? E em 99, a Lei 9795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, que a gente chama de PNEA, né? E que, se a gente ler aqui, né, a educação ambiental indicando seus princípios e objetivos, atores e instâncias responsáveis por sua implementação no âmbito formal e não formal e as suas principais linhas de ação. Ou seja, é a educação ambiental em todos os aspectos, em todos os níveis de escolarização. Porque ele diz, inclusive, no âmbito formal e não formal, as suas principais linhas de ação. Então, se nós pegarmos a legislação já prevê que a ciência ambiental, a educação ambiental, ela tem que estar presente nas escolas, né? Vou passar aqui mais um slide. Ainda o Plano Nacional de Educação, de 2001, estabelece, né, a abordagem da educação ambiental aconteça em todos os níveis de modalidades de ensino, isso é importante. O decreto de 4281 de 2002 regulamenta a lei, né, a 9795, que eu acabei de citar no slide anterior, tá? E estabelece, né, a Política Nacional de Educação Ambiental, tá? E cria o órgão gestor responsável pela coordenação da PNEA, tá? Isso é muito importante também, muita gente não sabe que tem esse órgão gestor.
constituído pela Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, DEMMA, e pela Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, que é o CIGEA-MEC, tá? Então, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, também a gente tem o artigo 7º da Lei 3325 de 99. Eu sei que às vezes é um pouco chato citar a lei, por isso eu trouxe apenas alguns trechos, tá? E trechos que citam essa educação ambiental. Então, aqui eu destaquei a formação de cidadãos e comunidades capazes de tornar compreensíveis a problemática ambiental e de promover uma atuação responsável para a solução dos problemas ambientais. Bom, gente, o que eu estou citando aqui não é novidade para ninguém. Nós já temos instituído no país políticas ambientais importantes, inclusive coligadas à educação, né? Então, a própria Política Nacional de Educação Ambiental, ela veio para isso, ela veio para afirmar a posição da educação ambiental nas escolas. Só que ela veio como lei, e o que a gente vê na prática é praticamente nada. A gente percebe que nós temos ações nas escolas que são ações estanques, e que a gente deve refletir qual é a melhor maneira de aplicar essas ações, e hoje nesse momento eu não estou falando só especificamente da química, mas em todas as disciplinas da educação básica, né? Então, prosseguindo aqui. Bom, e a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, que é comum curricular, na verdade, desculpa, eu troquei, que foi instituída agora, ela está sendo implementada, ela traz princípios verdes destacados, bem interessantes, no currículo escolar. Então, a gente tem aqui as competências específicas de ciências da natureza e tecnologia, normalmente ligadas à ciência da natureza e suas tecnologias, mas também ligadas às ciências da terra também, tá? Que a gente pode ler um pouquinho na ciência da terra, mas eu trouxe principalmente da ciência da natureza, porque a gente está tratando de química, tá? E aqui a gente tem, eu destaco, ó, minimize impactos socioambientais. Eu vou ler tudo porque eu acho importante, né, essa primeira competência, que é analisar fenômenos naturais, processo tecnológico, com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos e minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições da vida em âmbito local, regional e global. Se a gente prestar bem atenção para esse parágrafo e comparar com os 12 princípios da Química Verde, a gente vai ver que está em total consonância as competências específicas de ciência da natureza com a Química Verde. Ou seja, a Química Verde ela tem que ser instituída no currículo escolar. Ela já está sendo prevista na Base Nacional Comum Curricular, na BNCC. Né? E aí eu destaco alguns trechos com relação ao primeiro, segundo e terceiro ano, né, porque eu peguei especificamente nesse caso aqui do ensino médio, que nesse trecho fala de disponibilidade de recursos, fala de eficiência energética, fala de características geográficas, mas principalmente ambientais, e impactos socioambientais. E se ainda pegarmos as habilidades e ciências da natureza e suas tecnologias, eu destaco aqui 4 habilidades que citam condições ambientais, as políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta, os impactos sociais, culturais e ambientais, as questões socioambientais e os recursos não renováveis. Então, a gente percebe que na própria legislação da educação, inclusive a legislação atual, porque a BNCC é a última legislação que nós temos com relação à educação básica, ela trata em seu cerne de várias habilidades e competências que prevêem que o indivíduo seja educado de forma socioambiental correta, socioambiental coerente com o nosso momento planetário. Então, eu acho importante destacar isso aqui para vocês, para que vocês possam refletir um pouquinho e depois nas perguntas a gente debate um pouco mais sobre isso. Vou passar. Bom, aqui eu trago alguns exemplos de trabalho em congresso sobre Química Verde no ensino médio. Então, aqui um trabalho de 2010, ou seja, já praticamente há 10 anos, até um pouco mais de 10 anos, porque tem trabalhos mais antigos, mas eu destaquei a partir de 2010, como aqui, ó, Química Verde, uma realidade possível no conteúdo programático do ensino médio brasileiro. Esse trabalho aqui tem o autor Muniz, né, na Colégio Santa Maria. E o que é importante nesse trabalho? Nesse artigo exposto anteriormente, ele traz uma experiência positiva no que diz respeito à implementação de uma disciplina extracurricular. Na verdade, a Química Verde ela tem sido vista inicialmente como uma disciplina extracurricular. O que eu trago a reflexão para todos, que inclusive nossos encontros, eu sempre digo, né, que a Química Verde ela não pode ser tratada como disciplina. Eu acho que a Química Verde
ela tem que ser uma forma de agir da disciplina química dentro da própria educação básica. E eu falo da educação básica porque hoje eu estou tratando da educação básica, mas eu acho que em níveis também da universidade, eu vou trazer alguns exemplos da universidade, também tem que ser assim, né? Eu me lembro que eu participei de um congresso que foi apresentado, por exemplo, só para citar aqui como exemplo, uma forma de fazer reações orgânicas, e a gente sabe que quando a gente trabalha com reações orgânicas, trabalhamos com solventes bastante perigosos e agressivos ao meio ambiente, de forma que você faça em microescala e você tenha recuperação de todos os insumos que você está usando naquela prática. Então, é uma forma de pensar onde, como minimizar o que a gente fala na gestão ambiental, como mitigar os efeitos do uso de insumos químicos nas práticas do nosso cotidiano e, por que não, nas práticas da química nas escolas e nas universidades, tá? É interessante aqui, então, ainda nesse trabalho citar, né, que passa por biocatálise e biotransformação, até o uso de solventes alternativos, que é o que eu acabei de dizer. Essa disciplina foi disponibilizada para alunos de segundo ano do ensino médio, obteve 23 alunos matriculados, você vê que a demanda é interessante, e teve a duração de um semestre com 2 aulas semanais de 50 minutos, totalizando 35 horas no semestre. Então, é um exemplo bastante interessante. Vou passar para o próximo exemplo. Aqui no 6º Encontro Nacional de Tecnologia, em Maceió, em 2013, foi apresentado esse trabalho sobre química verde aliada ao ensino e à sustentabilidade. Os autores aqui, Stefanelli e Simões, eu gosto de destacar os autores e sempre a fonte, né? Na verdade, alguns já vêm até a fonte, eu não destaquei, tá? Então, esse trabalho, por exemplo, fala de uma seleção de turmas de 1º, 2º, 3º e 4º anos de ensino médio, no Instituto Federal Fluminense, do campus Itaperuna, e que realizaram debates, oficinas, artigos, materiais impressos, assistiram um vídeo, apresentações sobre a problemática envolvendo a química verde. E, após essa atividade, foram elaborados alguns projetos visando reciclagem de garrafa PET, a utilização de óleos vegetais. Na verdade, aqui mais uma química que eu poderia dizer até, na verdade, ambiental, talvez até uma gestão ambiental, porque eu também discuto muito sobre isso, né? Sobre a questão do que é realmente você fazer a química sustentável, do que é realmente você fazer a química na prática de uma forma sustentável. Eu entendo a química na prática, a gente trabalhar com reações químicas, a gente trabalhar com transformações químicas, e quando a gente, por exemplo, faz o uso dos 5 R's, por exemplo, né, não necessariamente eu estou tratando de química verde, na verdade. Eu estou tratando de questões de educação ambiental, né, de a gente saber como lidar com esses resíduos que são produzidos e como fazer com que o ciclo de vida agregue valor aos resíduos produzidos, né. E na etapa final desse projeto foi realizado um questionário que os alunos demonstraram grande interesse em continuar a realizar atividades mais sustentáveis. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente com a minha própria experiência, tá? Bom, prosseguindo, mais um trabalho publicado na Eclectic Chemical Journal, a abordagem da química verde por professores no contexto da disciplina de química no ensino médio. Isso já em 2016, por Francisca Fernandes, Lindimar Paula, Célia Amorim e Maria Milione. Prosseguindo, temos aqui os trabalhos sobre a revista Química Interessante, discutindo a vida de química verde no ensino médio. Esse aqui já é um pouco mais recente. E aqui outro trabalho de análise da percepção dos alunos sobre a química verde e na educação ambiental no ensino de química. Então a gente vai pesquisando e a gente vai vendo diversos trabalhos com essa vertente. Mas o que eu quero trazer a reflexão aqui, mais à frente a gente vai comentar, é sobre como esses trabalhos eles funcionam de uma forma muito estanque, ou seja, eles não estão agregados exatamente no currículo escolar. E a minha provocação é que nós, professores, e inclusive nós, falo professores e estudantes, porque estudantes de química podem ser futuros professores de educação básica na química, e até mesmo das universidades, como a gente faz com que essa química sustentável ela esteja intrínseca no currículo escolar, né, e não apenas em trabalhos estanques que são apresentados ao longo de congressos ou de encontros. Bom, prosseguindo, ainda no SIMPEC de Fortaleza, Estratégia de Divulgação de Química Verde, Universidade e Ensino Médio, uma parceria de sucesso. Esse trabalho aqui é do nosso grupo, né, e a gente mostrando, né, o quanto que essa parceria entre universidade e ensino médio ela pode proporcionar uma mudança de modelo de ensino de química
nas escolas de ensino médio. Isso é muito importante para a nossa sociedade, e eu defendo sempre a educação básica, não desmerecendo a universidade, porque os alunos da educação básica são aqueles que vão acessar a universidade no futuro. E se eles vão acessar a universidade no futuro e já forem educados na questão da sustentabilidade desde novos, com certeza eles vão levar isso para a universidade. Até mesmo eles podem fazer com que professores universitários troquem as suas práticas de acordo com esse pensamento sustentável. Prosseguindo. Visões de meio ambiente e suas implicações pedagógicas no ensino de química na escola média. Tá? É também outro trabalho da Química Nova, 2007, tá? Artigo publicado. A relevância na investigação de professores de química no ensino médio sobre química verde. Vocês veem que esse trabalho é um pouquinho mais antigo do primeiro apresentado. Entrevista desenvolvida com 20 professores, ensino médio, 8 municípios de Florianópolis, 65% de entrevistados já tinham conhecimento deste assunto. Prosseguindo. Aqui, inserção da química verde no currículo de escolas de ensino médio do estado do Rio de Janeiro, também um trabalho nosso, tá? Eu vou prosseguir, tá? Porque é um trabalho também que é de acordo com o primeiro apresentado, 2017, esse. Aqui, trabalhos da nossa colega Kelly, que eu acho interessantíssimo esse trabalho que a Kelly desenvolve, tá? Na licenciatura em Química. Então, aqui tem a oficina temática de experimentos em Química, repensando o ensino de Química de forma sustentável. Esse trabalho, para mim, assim, um cerne da questão. É você repensar com professores que amanhã estarão na educação básica como trabalhar a Química de maneira sustentável. Então, assim, eu parabenizo muito a Kelly por esse importante trabalho que ela tem feito, tá? No IFRJ. Aqui, a aplicação das concepções de Química verde em uma disciplina experimental sob enfoque de CTSA, também muito interessante. Química verde nos cursos de licenciatura em Química do Brasil, mapeamento e importância na prática docente, também um trabalho da Kelly. Química verde em método sintético, aplicação de novas metodologias experimentais na formação de professores de Química, também um trabalho da Kelly. Eu acho os trabalhos dela maravilhosos, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre. Mas prosseguindo, e aqui eu trago, o que eu gosto muito de contar, que é essa parceria que se iniciou lá em 2010, se eu não me engano, entre a Escola SESC Ensino Médio e a Escola Brasileira de Química Verde. Aqui a apresentação com o professor Peter Rudolf Seidel, aqui os alunos da Escola SESC, com o André aqui apresentando, aqui a Rafa apresentando as práticas de Química Verde. Isso aqui foi uma enquete feita no final. Gente, por que eu trago esse experimento aqui? Eu vou destacar esse primeiro aluno que vocês estão vendo aqui. Esse estudante, ele fez depois comigo, eu vou mostrar aqui, um projeto que a gente tem na Escola SESC, que é um chamado, que a gente chama de PIC, né? Projeto de Iniciação Científica, e que nesse projeto ele desenvolveu, né, um gosto por trabalhar de forma sustentável, tá? E eu vou mostrar mais à frente por quê, tá? Aqui já é um trabalho com a parceria que eu citei entre a Escola SESC e a Universidade de York, através do Glenn Hurst. Nós desenvolvemos esse trabalho que foi publicado no Journal of Chemical Education através dessa parceria. Lá na Escola SESC a gente tem uma disciplina que a gente chama de hackeado, onde alunos querem se aprofundar na disciplina de Química, eles fazem o hackeado, né? Então, nesse ano, os meninos que fizeram hackeado, o Gabriel e Gabriela, eles desenvolveram esse trabalho proposto pelo Glenn e seus alunos da Universidade de York. E a gente conseguiu publicar sobre bioplásticos. Muito interessante o trabalho. Se vocês quiserem acessar ou quiserem perguntar alguma coisa, eu respondo no final. Bom, e aqui, como eu ia dizendo, aquele projeto de iniciação científica da Escola SESC Ensino Médio, que a gente apresentou com o Hideki Shimada, né, que é aquele aluno que eu apresentei, e a Giovanna Nuttels, é um trabalho sobre agronegócio, vilão rumo à sustentabilidade. Nesse trabalho eles entrevistaram, a Rebeca Custódio também faz parte desse trabalho, entrevistaram os próprios pais que trabalhavam com a parte de agricultura, que trabalham com agricultura. E isso fez com que despertasse nesses meninos a vontade de trabalhar com sustentabilidade. Tanto é que o Hideki ele está fazendo agronomia, e ele está com o maior orgulho dizendo que está trabalhando de práticas sustentáveis no seu dia a dia. E quem trabalha com agronomia, agricultura, trabalha muito com defensivos agrícolas, vocês sabem disso, né? E isso é muito importante você despertar no jovem. Eu sou muito orgulhoso de ter podido tocar um pouquinho o coração desses jovens que participaram, e hoje eles estarem desenvolvendo isso para frente. Eu sou muito agradecido por isso. Continuando. Aqui foi num encontro que nós fizemos lá no Pará,
que eu achei esse trabalho do professor Carlos interessantíssimo na escola do Bosque, que é chamada FUNBosque, da Fundação do Bosque, que ele trabalha um laboratório, e eu gosto do conceito do Lab Green, né, o laboratório verde, porque eu não vejo química verde sem ter um Lab Green, e que aqui ele não tendo um destilador, desenvolvendo um destilador, e não foi só isso, ele apresenta vários projetos que desenvolveu com materiais alternativos, que é uma forma de poder trabalhar a química de maneira sustentável e poder trabalhar a química na prática, porque um dos grandes problemas que o professor, principalmente da escola pública, encontra é de não ter essa condição de trabalhar por não ter laboratórios. Continuando. Bom, aqui trabalhos das colegas da Valéria e da Suiane, que eu achei um trabalho também desenvolvido maravilhoso. Eu gostaria de compartilhar sobre corantes naturais, saberes com cor, arte e ação social. São empolgadíssimas nesse trabalho, eu vi elas apresentando, inclusive, num Simpec, e eu fiquei apaixonado pelo trabalho delas. E é isso que eu digo, né? Quando o professor ele está estimulado, ele está estudando, ele está entendendo que isso é importante, como ele desenvolve ações importantes e como isso toca os jovens. Se elas puderem até no final falar alguma coisa, eu agradeço. Bom, e a química verde no Enem, né? Como é que essa química verde, então, se ela está no currículo escolar, ou se ela deve estar inserida no currículo escolar? E eu digo inserida, não, volto a dizer, não como disciplina, mas ela deve estar inserida no currículo escolar, de maneira que os 3 anos de química que o estudante passa no ensino médio, essa química seja desenvolvida de maneira sustentável, como isso vai culminar nessa prova de acesso à universidade? Então, trouxe apenas um exemplo, na verdade, as habilidades e competências do Enem, vou mostrar para vocês, porque tinha vários exemplos, mas algumas questões, elas querem ter uma vertente ambiental, elas querem ter uma vertente de química verde, mas eu não encontrei essa vertente no seu cerne, né? Então, aqui eu destaco as habilidades e competências do Enem, eu destaquei a competência da área 3, porque é a que mais fala de fatores que estão intimamente ligados com a química verde, tá? Então, a competência da área 3 é associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científicas e tecnológicas, tá? E aí, identificar, né, as habilidades. Habilidade 8, identificar etapas e processos de obtenção, transformação, utilização de reciclagem de recursos naturais e energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos e físicos. Então, tudo aqui da química verde está envolvido nessa habilidade aqui, por isso que eu destaquei ela praticamente toda. E nas outras eu cito alguns ciclos biogeoquímicos, fluxos de energia para a vida, perturbações ambientais, identificando fontes, transportes, destinos poluentes, também é importante, prevendo os efeitos de sistemas naturais, a química verde prevê isso em um dos seus princípios. A habilidade 11 não tem nada a destacar, de importante. A 12 é avaliar impactos ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Então, essa competência da área 3 destacam aí bastantes habilidades que tenham uma conjunção com a química verde dentro da química que eu acredito se chamar uma química sustentável. A competência também da área 5, eu destaco a habilidade 19, que é avaliar métodos, processos ou procedimento das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Tá? Porque a gente não tem como trabalhar de maneira sustentável se a gente não tem um trabalho diagnóstico para fazer essa sustentabilidade, para tratar dessa sustentabilidade. Bom, e a competência da área 7, que eu destaco aqui, ó, conhecimentos da química, que é uma competência específica para química, tem a competência de química, de física e biologia, dentro das competências e ciências da natureza, tá? Onde a gente tem aqui situações de problema, interpretar e avaliar ou planejar intervenções, científico-tecnológicas. E aqui eu destaco a habilidade 26 e 27, que são totalmente ligadas a avaliar a implicação sociais, ambientais e econômicas na produção, no consumo de recursos energéticos ou minerais, e identificando transformações químicas ou de energia envolvida nesse processo. Você identifica e para você modificar o processo, você, após identificar, você vê como pode ser feito de uma forma melhor. Ou seja, mitigar os impactos que esse processo possa vir a ter com o meio ambiente. E aí vem na habilidade 27, que é avaliar a proposta de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. Bom, e no ensino médio, né, ou seja, na prova do Enem, eu trago aqui um gráfico que fala o percentual de questões por ano, tá? A tendência de aparecimento de questões relacionadas à química verde nas provas vestibulares ao longo dos anos. Então, nós temos aqui em
a tendência ela foi aumentando, tá? Onde em 2016, essa parte maior aqui, tá? Não, mentou, é 2016, é a parte maior, não, desculpa. 2016 é essa parte aqui. Ela, na verdade, ela teve um acréscimo, ela teve um aumento. Aqui é 2009, aqui é 2013, aqui é 2014, aqui embaixo não dá para enxergar muito bem. Aqui 2015, aqui 2016, praticamente permaneceu nesses 4 anos aqui a mesma coisa, e só em 2014 foi um acréscimo bem acentuado, tá? Se a gente olhar a prova do Enem, a gente consegue enxergar isso. E aí eu destaco uma questão, que essa questão ela tem um conteúdo de química verde muito pertinente à química verde mesmo, ou seja, a química sustentável, tá? Porque fala de processo, tá? Então, mostra aqui, né, a química verde permite desenvolvimento tecnológico com danos reduzidos ao meio ambiente. Encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere 2 rotas diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a indústria têxtil e de plastificante. Aqui tem uma rota tradicional e uma rota verde. E aí ele pergunta que fator contribui positivamente para que a segunda rota da síntese seja verde em comparação à primeira. Para um químico que olha para esse processo aqui, é claro, a gente está falando de alunos do ensino médio que ainda não são químicos, mas um químico, de cara, ele identifica a resposta. Por quê? Esse primeiro, que é a rota tradicional, a gente está vendo aqui em várias etapas. Ó. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, enquanto a rota verde é apenas uma etapa. Então, de cara, a gente consegue responder que a letra A é aquela que contribui para que seja uma rota verde, ou seja, uma rota mais sustentável, né? Mas é claro que com jovens do ensino médio a gente tem que trabalhar isso bem na cabeça deles, por isso, mais uma vez, a química sustentável é importante estar dentro do currículo escolar, de forma que a gente trabalhe na cabeça do jovem como essa química pode se tornar mais sustentável, inclusive na questão prática, tá, do nosso cotidiano, porque eu não vejo química, por mais que você não tenha um laboratório, sem que você aplique uma prática para o jovem enxergar essa prática, enxergar a química acontecendo e propor sugestões, ideias, como essa química pode ser mais sustentável. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, né, eu trago aqui o primeiro encontro de Química Verde de professores do Estado do Rio de Janeiro, que a Escola Brasileira de Química Verde, junto ao Instituto Federal, promoveu, né? Eu estava junto desse grupo, né? Foi um encontro muito interessante. A gente já teve também o segundo encontro, e ele praticamente tinha uma previsão de 2 módulos, né? Que é a introdução aos conceitos da Química Verde, realizando atividades práticas e experimentos, e também um módulo sobre tópicos avançados em Química Verde, toxicologia, meio ambiente e biorefinarias. O que é importante nesse encontro? Primeiramente, é uma troca de experiências, onde professores da educação básica, principalmente no ensino médio técnico, mas alguns também das universidades, porque a gente sabe que professores do ensino médio, principalmente técnico, muitas das vezes são professores da universidade, né, como da própria licenciatura química, e para discutir qual é a melhor maneira de a gente tornar o currículo de química escolar, né, o currículo escolar de química, seja mais sustentável possível, porque essa é a química verde que eu acredito, né? É que dentro do próprio currículo a gente aplique um currículo com sustentabilidade, tá? E qual é a contextualização desse encontro? Né? Na condução desse trabalho, foi identificado que a maioria das escolas brasileiras é uma tendência extremamente perigosa, em que várias escolas estão fechando seus laboratórios. Eu trabalhei em escolas do Estado também, né? Eu já exonerei, mas eu trabalhei numa escola ali em São Cristóvão, que um dos laboratórios, que era um laboratório belíssimo, foi desativado e virou sala de aula. E isso tem acontecido com muita frequência. A própria FAETEC, Fundação de Apoio à Escola Técnica, olha o nome, tá? Fundação de Apoio à Escola Técnica. Ela tem dito, por exemplo, que o laboratório de química é simples enriquecimento curricular. Ele não é pertinente aos cursos. Tudo bem que a gente tem alunos, por exemplo, de contabilidade, administração, mas, gente, não é possível uma escola técnica que deveria estar na vanguarda de valorizar as aplicações práticas de uma disciplina inerentemente prática e de contramão, né, e nadar contra a maré nesse sentido, dizer que não, que é importante que tenha aula teórica do que aula prática, né. Aos custos crescentes, limitação do acesso à instalação apropriada, problema para o ensino de química, é óbvio, né, a gente sabe que química sem prática é muito complicado,
né? Instigada com a problemática do ensino de Química nas escolas públicas do ensino médio do Estado do Rio de Janeiro, os desafios do ensino da Química Verde, a Escola Brasileira de Química Verde realizou esse encontro, né, com o objetivo de discutir sobre a estrutura curricular na Química da região, bem como a Química Verde deve ser inserida de forma transversal à disciplina. A Rafaela agora, no final, ela pode até falar um pouquinho mais desse nosso trabalho, por isso eu não quis aprofundar aqui, ok? Então, eu agradeço a atenção de todos, eu não sei nem o tempo, porque eu confesso a vocês que eu não controlei o tempo, eu fiz só um treinamento, mas eu agradeço e queria pedir a Kelly, tá, que a gente pudesse chamar a Rafa, não sei quanto tempo a gente ainda tem, para poder falar um pouquinho. Esse aqui é o nosso grupo inicial da Escola Brasileira de Química Verde, eu tenho muito orgulho de ter participado desse grupo, ter contato com essas pessoas maravilhosas, tá bom? Um beijo no coração de todos, vou voltar aqui, tá? Ok, então, Rafaela, por favor, fique à vontade aí para fazer suas contribuições. Oi, Rafa, tudo bem? Olá, mas quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Rafa, tem que ser breve, porque eu até já estourei um pouquinho o tempo. Acho que eu fiz em 40 minutos, se eu não me engano. Tá, então vamos fazer um rápido bate-papo. Isso, isso. Eu posso projetar uma apresentação rápida aqui? Deixa eu parar a apresentação aqui, Brian. Pode sim. Parei a apresentação, Paulo. Conseguem ver? Ainda não. Você apresentou em tela cheia? Sim. Ele não habilita, né? Professor Fred, você desligou a sua? Eu desliguei, eu parei a apresentação. Consegui agora. Tá indo, tá ótimo. Agora tá? Tá, estamos vendo aqui. Tá. Ok, eu vou falar rapidamente do meu background pessoal. Bom, boa tarde, eu sou Rafaela, trabalhei com a Escola Brasileira de Química Verde desde a sua fundação em 2010 até o ano de 2016, que foi meu último ano no Brasil. Em 2017, nós fizemos, como o Fred mostrou no final aí, o encontro, né, o primeiro encontro de Química Verde dos professores do Estado do Rio de Janeiro, e participei de algumas conferências, mas nessa altura eu já não estava mais no Brasil, morava na Inglaterra. E em janeiro de 2019, eu fui aprovada no concurso em Portugal e hoje sou pesquisadora e docente numa universidade pública que fica em Évora. Então, hoje eu trabalho na Universidade de Évora, continuo trabalhando com Química Verde, mas não na área de educação, infelizmente. A educação em Química Verde aqui, a gente pode deixar isso para depois, para as perguntas, mas é muito diferente, ela não é realizada formalmente em todas as universidades a nível de ensino superior, então ela é ensinada mesmo nas escolas, que não é ensinada como Química Verde, né? Mas estão lá os conceitos e os princípios. Bom, eu vou mostrar rapidamente aqui que nós fizemos na Escola Brasileira de Química Verde, que culminou na fundação desse chapter. A Escola Brasileira de Química Verde, nós formamos um time ao longo dos anos, né? E esse foi que o Fred já mostrou aí a figura, quando todos nós éramos mais jovens e mais belos. Opa. E o professor universitário era o coordenador. A Jenny Dodson, na altura, ela fazia um pós-doc no Brasil, então ela nos apoiou, né, a alavancar o início, e eu, como coordenadora dos projetos de educação, o Fred é também nos projetos de educação comigo, como na altura, como professor da Escola SESC, e a Ariane Marciniak, que na altura era aluna de doutorado, não sei se já terminou. Enfim, nós desenvolvemos uma série de atividades nessa escola que, na verdade, começou com o estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Governo Federal. E foi escrito um livro, a partir desse estudo, que era como uma projeção de como seria o desenvolvimento da Química Verde do Brasil de 2010 a 2030. Então, participou desse estudo diversos pesquisadores, docentes, pessoas de empresas, de governo, enfim.
Foi realmente um grupo muito grande para que pudesse produzir essa primeira bibliografia, digamos, oficial. E dentro desse livro foi determinado que haveria, então, uma rede, né, de governança para o desenvolvimento da Química Verde no Brasil, e a Escola Brasileira de Química Verde fazia parte dessa estrutura. E qual foi o papel da Escola Brasileira de Química Verde? Em 2011, ela começou efetivamente a fazer as primeiras atividades, então a primeira coisa que foi feita foi a realização de encontros anuais, como se fossem conferências, né? Mas é um pouco mais informal que as conferências que nós já conhecemos. E dentro dessa primeira conferência já foi delineadas as linhas de atuação da Escola Brasileira de Química Verde, que é voltada para a formação de recursos humanos, transferência tecnológica e científica e percepção de valor pela sociedade. Eu, particularmente, trabalhei nessa terceira linha de atuação, que é a percepção de valor pela sociedade. E dentro desta linha, né, nós delimitamos alguns grupos de trabalho, né, não só de ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, professores universitários, mas as primeiras atividades foram feitas mesmo para o público mais amplo possível. Então, nós começamos as atividades com ilustrações dos princípios de sustentabilidade. Então, a proposta nossa foi fazer atividades práticas para difundir esse tema, para que as pessoas pudessem, com isso, se conscientizar sobre a necessidade de processos e produtos mais verdes. Então, a primeira coisa que foi feita foi na própria entrada da Escola de Química da UFRJ, nós criamos um painel, né, escrito Química Verde, onde nós tínhamos aí uma síntese, né, dos 12 princípios. Nós criamos, então, o primeiro material impresso, que foi feito pela Escola Brasileira de Química Verde, para poder divulgar os 12 princípios. E coincidiu que o ano de 2011 foi o Ano Internacional da Química, cujo tema era Química para um Mundo Melhor. Então, nós aproveitamos as atividades que foram propostas para esse ano, e particularmente o pH do planeta, que foi um experimento global que foi realizado nesse ano, e nós, através desse experimento, começamos a introduzir os conceitos de química verde que estavam por trás do próprio experimento. Nesse experimento foi fornecido um kit, e essa folha com uma explicação e para análise dos resultados, e o Brasil foi o país que aderiu massivamente a esse experimento. Digamos assim, mais pessoas participaram no Brasil do que qualquer parte do mundo. E aqui está a distribuição disso pelo mapa do Brasil, então dá para ver que praticamente todas as regiões do Brasil aderiram, né? E, a partir desse experimento, nós começamos, então, atividades com o público para poder conscientizar sobre a necessidade, né, da introdução desses conceitos de química verde dentro de todas as atividades da sociedade. No ano de 2012, então, quando veio a doutora Jenny Dodson da Universidade de York, nós traçamos um planejamento estratégico, que foi o que nós fizemos até o ano de 2016. E aí nós começamos também parcerias com empresas como a Oxiteno, por exemplo. A partir daí, nós propusemos oficinas, porque nós acreditamos que a química é uma ciência experimental, então nós propusemos experimentos simples, colocamos cartazes, coisas bem visuais, coloridas, para que pudesse atrair o público. E com a Oxiteno nós fizemos uma base de esmalte, toda obtida a partir de materiais renováveis e não tóxicos, e também fizemos uma base de um creme. E isso foi feito com as atividades que nós fizemos nas semanas de... Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, perdão. Nós fizemos todos os anos, a partir de 2011, então nós passamos a introduzir essa atividade em toda a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2013 foi quando eu tive o prazer de conhecer o Fred, na primeira visita da Escola SESC à Escola Brasileira de Química Verde, onde os alunos puderam primeiro ter algumas explicações sobre o tema, né? E depois eles puderam visitar a planta piloto, que funciona ainda, deve funcionar, não sei, nos fundos do Bloco E, do Centro de Tecnologia da UFRJ, onde nós temos lá diversos equipamentos e uma planta piloto. Nós temos também microalgas, biodiesel a partir de microalgas, enfim, tem uma infinidade de pesquisas
que acontecem ainda lá e que os alunos tiveram oportunidade de ver na prática. Depois nós fizemos os experimentos com eles e depois o Fred acho que já falou aí um pouco né, do feedback dos alunos. Então, aí em 2014 nós fizemos a segunda visita e já começamos a fazer outras parcerias com outras escolas. Foi montado um laboratório multidisciplinar numa escola estadual do Rio de Janeiro. Em 2015, nós, então, começamos a introduzir um curso dentro do Congresso Brasileiro de Química sobre o ensino de Química Verde nas escolas, do ensino fundamental ao ensino médio. E, em 2016, finalmente, nós tivemos um evento que foi financiado pela ACS, né, pelo GII da ACS, que foi Química Verde, experimentos de Química Verde para locais remotos, que aconteceu em Belém, e que foi justamente o que culminou, né, na fundação desse chapter. Então, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigada. Espero ter sido breve. Foi breve mesmo, Rafa. Obrigado mesmo. Ótima apresentação. Deu assim um panorama, de repente até para o chapter depois pensar numa palestra futura, quem sabe até te convidando para um tema mais atual, que eu sei que você tem trabalhado aí em Portugal. Muito obrigada, professor Fred. Muito obrigada, Rafaela, também, pela apresentação. Tem muita gente agradecendo aqui nos comentários, falando muito bem. Como o nosso tempo está curto, eu vou direto para as perguntas. Isso. Basicamente, a primeira pergunta foi qual o maior desafio para colocar a Química Verde inserida no currículo do ensino médio de forma agregada e não como uma matéria extracurricular? Bom, então, eu tive lendo já as perguntas, já pensei nisso e sabia que essa seria a primeira questão. Eu entendo que, primeiramente, tem que se fazer cumprir o que diz a própria legislação e o que nós estamos vendo agora na BNCC. Se vocês repararem, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela apesar dela ser, digamos assim, às vezes um pouco difícil das pessoas entenderem, porque ela foi montada a diversas mãos, mas ela deixa bem claro que as questões ambientais elas têm que estar inseridas no currículo. E se a gente fala de questões ambientais inseridas no currículo, eu não posso dar aula de química sem tratar essa minha química de uma maneira ambientalmente correta. Eu não posso tratar aula de química sem falar, por exemplo, de água, que é um tema importante. Eu não posso tratar de química sem falar de energia renovável. Às vezes a energia é física. Não, senhora. A gente também trata de energia dentro da própria química. Porque a gente fala de petróleo, e quando a gente fala de petróleo, a gente está falando de combustível fóssil. Então, esse tipo de aspecto, o professor tem que direcionar dentro da sua disciplina. E isso não é difícil de ser feito. Mesmo que você diga assim, mas isso parece que são, às vezes, trabalhos estanques. Não, eu não concordo em ser estanque. Eu acho que tem que estar dentro daquilo que é discutido. Agora, o que é um grande desafio é que nós sabemos que o aluno, por exemplo, do ensino médio, aí eu estou tratando especificamente do ensino médio, uma das necessidades é ir para a universidade. E aí você tem o programa do Enem. É óbvio que se o programa do Enem não acompanhar esse planejamento curricular do ensino médio, a gente acaba criando uma lacuna e até criando um problema depois para esse estudante no acesso à universidade. Então, é óbvio que a gente, com essas ações, por exemplo, como o próprio trabalho da Kelly que eu mostrei na licenciatura em Química, que eu achei fantástico, eu acho que começando também a mostrar para a própria universidade a necessidade disso, a grande necessidade de a gente trabalhar de forma ambientalmente correta, eu acho que a gente consegue implementar de uma maneira muito mais intrínseca do curricular, falando, porque a BNCC já prevê isso, e só basta a nossa boa vontade de agora metermos a mão no planejamento curricular anual e colocarmos isso dentro do planejamento. Muitos livros didáticos já trazem bastante dessas questões, só que ainda me incomoda muito que as questões ambientais elas são assim tratadas estanquemente. Elas não são tratadas dentro da própria disciplina, dentro da própria, digamos assim, do conteúdo da disciplina, mostrando como esse conteúdo pode ser feito de uma maneira mais sustentável, de um pensamento mais sustentável. Não sei se atendi a demanda, tá? É verdade, eu também acho que tem esse distanciamento. Tem uma outra pergunta aqui,
para além do uso de materiais alternativos, quais recursos você sugere para o ensino da Química Verde nas escolas que não possuem uma boa infraestrutura? A falta de infraestrutura, aí que a Química Verde ela vai ser mais importante ainda. Aliás, a Química Verde tratando-se como química sustentável. A Rafaela já até concordou lá do outro lado. Por que para as escolas sem infraestrutura? A Rafaela fez um trabalho que ela mostrou ali no Colégio Estadual, onde você pode trabalhar não só com materiais alternativos, mas, por exemplo, quando você faz experimentos em microescala, e esses experimentos em microescala você ainda pode trabalhar de alguma maneira, ou seja, pensar no experimento antes. A gente sempre pensa numa prática com a finalidade fim, mas a gente nunca pensa no que a gente vai trabalhar inicialmente e como é que a gente, no final, vai tratar aquele resíduo, por exemplo, que sobra da tua prática. E se você pensa numa prática em microescala que você possa até recuperar o seu insumo, você tem aí praticamente a sustentabilidade de todo o laboratório de qualquer escola, ou mesmo que não seja um laboratório de uma escola pública, que a gente pode estimular que esses jovens trabalhem dessa forma mais sustentável, inclusive com esses materiais do dia a dia. E essa sustentabilidade, eu acredito até que ela é transferida para as ações cotidianas do jovem. Quando eu digo ações cotidianas, o químico na cozinha, ele se sente muito realizado, né? Eu já vou te dar a palavra, Rafaela, porque a cozinha praticamente para a gente é um laboratório, né? E a gente trata também de sustentabilidade na própria cozinha, quando a gente fala, por exemplo, do aproveitamento do alimento, da casca do alimento, né? Então, esse pensamento, que eu chamaria até de um pensamento verde, ou pensamento sustentável, ele deve ser transferido para todas as ações dos jovens, e isso tem que começar na sala de aula, e por que não também na química, né? Rafaela, pode falar, Rafaela, o que você tem a agregar? Porque essa pergunta da Juliana Brandão eu achei excepcional, sobre o uso de materiais alternativos, né? E ela pergunta, quais são os recursos que você sugere para o ensino de Química Verde nas escolas que não possuem boa infraestrutura? Então, esse evento que eu falei por último aí da ACS, que era experimentos de Química Verde para locais remotos, quando se fala locais remotos, é remotos mesmo, onde não tem nem internet. Então, nós desenhamos, nós delineamos, porque não houve tempo aqui de mostrar isso, mas nós delineamos neste encontro uma série de materiais que nós já desenvolvemos e outros que podem ser desenvolvidos, mesmo que não haja laboratório, não precisa de laboratório formal, como nós concebemos, para ensinar Química Verde. E aí, exatamente, a oportunidade que a Química Verde tem para se inserir nas escolas, porque as escolas nem têm laboratório, ou quando tem, nem são usados para isso. No Pedro II, por exemplo, lá no Maitá, os laboratórios eram praticamente, guardavam entulho durante muitos anos, foram desativados por não haver uso. Por que não havia uso? Não era má vontade dos professores, não havia material. Mas então a nossa proposta com esse evento da CS foi justamente essa, de que as pessoas pudessem desenvolver os seus próprios materiais. E isso também é um desenvolvimento sustentável, até para o ensino de química. E nós podemos ensinar não só a química verde, mas a química de forma geral, né? Muitas pessoas fazem extratos, por exemplo, usam extratos de planta para usar como indicador de titulação ácido-base. Então, isso se faz com açaí, com extrato de hibisco, enfim, coisas que você encontra em qualquer lugar, em qualquer estado do Brasil. E nós identificamos, por exemplo, na região da Amazônia, uma diversidade de frutos e flores impressionante para fazer esse tipo de trabalho. E são locais onde a internet é muito limitada. Então, é mesmo parte, muitas vezes, do próprio professor e ter boa vontade de buscar essas alternativas. O Rafa, aproveitando aí, vou fazer uma complementação, que a gente às vezes fala da boa vontade, né? Às vezes o professor tem boa vontade, mas a gente tem que lembrar que a formação do professor ela não foi feita de forma adequada para isso. E aí é que eu digo, né? Hoje em dia, a gente tem mecanismos de buscar, de estudar, seja uma internet, sejam livros. Por exemplo, não tô ganhando nada com isso, mas, por exemplo, uma das coisas que o professor faz o professor pensar, como esverdear uma prática, como você tornar uma prática sustentável. Então, eu tenho esse livro aqui, o livro do Adélio Machado, lá de Portugal, que eu li esse livro aqui,
incentivado por uma professora que participa do grupo de Química Verde, que é essa professora aqui, que é a Marilei. Eu não quero quebrar, inclusive, o trabalho dela, que eu acho que ela fez uma palestra, ou vai fazer uma palestra, tá? E ela fala sobre métricas da Química Verde. O professor Adélio também, tá? O que acontece? Para você entender se um processo é sustentável ou não, você tem que ter parâmetros. E esses parâmetros, ela trata aqui, por exemplo, nas métricas, para que possa modificar os parâmetros e esverdear a reação ou esverdear o processo. E isso é muito importante. Só que eu entendo que o professor, por conta da sua formação, ele não tem na verdade, esse conhecimento mesmo, eu poderia dizer assim, sem sombra de dúvida, porque eu falo enquanto professor. Eu sou formado há 30 anos. Eu vou fazer 30 anos de formado ano que vem. E eu tenho certeza que eu não tive essa formação. Mas é claro que, com o passar dos anos, a gente vai estudando, a gente vai buscando. Mas mesmo aquele que não tenha, ele pode buscar através desses encontros, através dessas palestras, através desses livros ou através da própria internet. Os sites que, por exemplo, eu sugeri aqui, como o site da própria Biombenai, tem experimentos maravilhosos. A Rafaela, como acabou de falar, desenvolveram lá também experimentos maravilhosos, ela com a Ariane, né, na Escola Brasileira de Química Verde. Então, é assim, eu acho que, claro, a boa vontade está nesse sentido, de poder buscar, mas é óbvio que existe a defasagem da formação do professor, e essa defasagem ela deve ser atendida através desses encontros, dessas buscas, dessas pesquisas que o professor pode fazer, tá bom? Entendi, muito obrigada. Eu vou finalizar com mais uma pergunta, porque o tempo já estourou. Tem uma pergunta aqui um pouco grande, eu vou ter que ler. Dentre os fatores que podem justificar o interesse ou não de um aluno pelas questões ambientais da Química Verde, diz respeito à forma como os temas são trabalhados no ambiente escolar. Muitos professores prezam por incluir a educação ambiental atrelada aos demais assuntos propostos pela disciplina e trabalham de forma interativa, ensinando pequenos hábitos associados à realidade dos alunos. Outros professores apresentam a temática com materiais didáticos. Outros apresentam a temática com materiais didáticos que muitas vezes se distanciam da realidade dos alunos. De acordo com a sua experiência profissional, qual metodologia ativa tem se mostrado mais eficiente no processo de ensino-aprendizagem da Química Verde no ambiente escolar? Então, eu cheguei a ler essa pergunta. Na verdade, ela começa com uma explanação e depois ela faz a pergunta que é referente a metodologias ativas, tá? A gente, para falar de metodologias ativas, a gente vai levar aí bem uma 2 horas aí de um bate-papo bem longo, mas vamos tentar ser sucinto, né? Primeiramente, para que as pessoas saibam o que é uma metodologia ativa, né? A metodologia ativa é quando você coloca o jovem no centro do processo educativo, tá? Para mim é isso. É quando você coloca o jovem de maneira que ele participe daquele aprendizado de forma ativa. Exemplos de metodologias ativas. A gente tem problem solving, a gente tem o peer instruction, construção por pares, e que, na verdade, alguns professores digamos assim, formados há mais tempo, como eu, né, muitas das vezes vieram com um olhar crítico para a metodologia ativa, dizendo, isso eu já fazia, isso era trabalho em grupo, isso era... Não, gente, olha, sinceramente não é, porque o nome diz metodologia, ou seja, quem estuda ciência, a primeira coisa que aprende na sua vida é o método. Como fazer as coisas através de um método. E eu vou dizer mais, olha, com relação à metodologia ativa, tá? Eu tive nesse congresso lá fora, e os americanos que trabalham, que agora não está me vindo à memória, mas é que eu ainda estou estudando sobre essa metodologia, tá? O nome fugiu totalmente, mas é que é uma metodologia que é muito parecida com essas outras apresentadas, como o próprio peer instruction, como o próprio aprendizagem, vamos falar em português, né? Aprendizagem baseada em projetos, ou aprendizagem por pares também, né? Onde ele trabalha a sala de aula de química com cada estudante fazendo parte de um grupo onde cada estudante tem uma posição naquele grupo, ou seja, uma função daquele grupo,
tá? E essas funções, elas podem ser trocadas de tempos em tempos, tá? E o porquê disso? Porque a química é um aprendizado que é construído. Ele deve ser construído para ser entendido. Essa questão de você apresentar o aprendizado no quadro para o aluno e dizer para ele assim, tipo, desculpe o termo, mas é quase, decore que vai ter prova. Desculpe, mas a escola hoje ainda é assim, a gente sabe disso. Isso não funciona para as outras disciplinas, quiçá para a química. Uma disciplina inerentemente prática, ela tem que ter o seu entendimento construído com os jovens. E aí você tem que usar metodologias que podem agregar a isso ou não. Não necessariamente que sejam metodologias ativas, mas metodologias que podem agregar a essa construção de conhecimento conjunta. Obviamente que quando você faz ativa, você está fazendo o jovem construir esse conhecimento. Então, essa metodologia que, desculpa, eu posso até compartilhar depois, mas o nome fugiu, eu estou ficando um pouquinho esquecido para algumas coisas, é muita coisa na cabeça, tá? Eu achei muito interessante, ainda estou estudando, porque eu trouxe um livro de lá, eu assisti uma palestra, isso já tem algum tempo, e eu posso compartilhar porque eu ainda não apliquei ela em sala de aula. O que eu já apliquei em sala de aula foram as tradicionais que já são conhecidas, como, por exemplo, essas duas que eu citei, que é o aprendizado por pares ou o aprendizado baseado em projetos, que são, assim, muito conhecidas na atualidade. Agora, se quiserem aprender um pouco mais sobre metodologias ativas, e até o chapter tiver uma abertura para isso, lá na Escola SESC a gente tem uma equipe gabaritada para falar especificamente de metodologia ativa dentro da área de ciências da natureza, tá? E aí eu falo de física, química e biologia. Rafa, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou tá desligado teu fone, ou teu microfone? Desculpa, eu desliguei para não interferir. Eu acho que você já falou tão bem, deu um panorama geral, mas eu penso que assim, a abordagem que a Escola Brasileira de Química Verde usou em relação a ensino médio especificamente, né, porque nós desenvolvemos trabalhos em diferentes grupos, eu acho que para a escola de ensino médio, nós identificamos que era mesmo a questão de transformar a química como uma ciência experimental, que isso parece que foi perdido ao longo do tempo pela falta de recursos, ou enfim. Então, nós fizemos a maior parte das nossas atividades hands-on, né? Aquela mão na massa. Então, a experimentação foi o caminho que a Escola Brasileira de Química Verde veio trabalhando, né, desde a sua fundação. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode ser inserida em qualquer contexto dentro do ensino médio, tanto dentro da sala de aula, como atividades extracurriculares. É só para agregar aqui, eu lembrei o nome, tá? Eles chamam de POGIL, mas é escrito POGIL, que é a metodologia que os americanos utilizam, tá? E também outra coisa que eu assisti lá, um representante da Microsoft falando, por exemplo, sobre o STEAM, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar, que é Science, Technology, Engineering e Maths, né, que seria Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e tem também o STEAM, que incluiria a arte, que seriam projetos onde essas áreas estão agregadas a projetos desenvolvidos por grupo de alunos ou por um aluno só, também pode ser por um aluno só. Eu acho que isso lembra muito, por exemplo, um filme que eu vi recentemente, que é um filme já um pouco antigo, né, sobre um menino que dominava o vento, que está muito baseado nesse tipo de ação. E eu acho muito bonito, porque eu acho que o ensino ele tem que ser voltado para a utilidade da humanidade. Mais alguma coisa, gente? Kelly? Pessoal, olá, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, Kelly. Olá. Kelly? Isso. Pode falar. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí a minha tela, né? Estão conseguindo ver? Sim, estou vendo aqui o Instagram. Isso. Aí é tá. para a gente divulgar nossas mídias sociais, tá? Para o pessoal que quiser saber mais sobre o chapter, sobre qualquer assunto sobre a Química Verde, o que a gente anda fazendo. Lembrando, então, agradecendo primeiramente ao Fred, aí, que foi brilhante a sua apresentação, a Rafaela com as suas contribuições,
No dia 20/7, nós vamos ter uma nova webinar com o Gabriel Caetan, do Chemical Abstract Service, que ele vai falar sobre o monitoramento de tecnologias verdes e o uso do SciFinder. Então, quem quiser participar, vai estar lá nas nossas mídias sociais uma semana antes, o link para se inscrever, e é sempre um prazer tê-los aqui. Tá? Obrigada, pessoal. Tivemos um pequeno atraso aí, mas foi por uma grande questão, né? Todo mundo participou, todo mundo gostou muito, porque realmente foi um assunto muito interessante. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Obrigada, Felipe. Também agradeço, Kelly, agradeço a todos os participantes. E, como eu já disse, né, vou deixar o material, os contatos vão estar aí também disponíveis, tanto os meus contatos quanto o da Rafa, ela também pode disponibilizar, para que a gente possa trocar ideias e aprender juntos, né? Vocês podem mandar e-mail, podem mandar o WhatsApp, sem problema nenhum, e vai ser um prazer bater um papo com vocês e aprender junto com vocês, tá bom? Ok, gente, obrigada, tá? Beijo grande.